paz do Senhor, jovens. Tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos na lição de número 11, que tem por título Lidando com as Perdas. Esse trimestre nós estamos estudando sobre José e hoje nós vamos falar sobre algumas perdas significativas que José teve ao longo da sua vida e como ele reagiu diante dessas perdas. Então eu convido você para esse momento de estudo bíblico da Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, já abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler Gênesis 37 do versículo 23 ao 28. Pegue sua Bíblia. Enquanto você pega a sua Bíblia, já vamos fazer a Deus uma oração para que Ele venha falar conosco através desse estudo dessa lição. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade, por cada jovem que assiste essa mensagem nesse dia, que o Senhor possa falar aos corações através dessa lição, através da vida de José. Que o Senhor que sonda os nossos corações, nossos pensamentos, o Senhor nos conhece, que o Senhor nos ajude a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão conforme a Tua vontade, para que nós possamos alcançar o céu. Amém. Já pegou sua Bíblia? Então vamos abrir em Gênesis 37, versículo 23 ao 28. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a túnica de várias cores que trazia. E tomando-na e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. José, então, aqui a partir do versículo 26 deste capítulo 37 de Gênesis, nos mostra o exato momento em que José é então vendido pelos seus irmãos. Versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-no a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e lançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Então, baseado nesse texto de Gênesis capítulo 37, nós vamos falar hoje sobre lidar com as perdas. Então, a vida de José foi uma vida que teve muitas adversidades. Aqui na introdução da lição, para você que está com a sua revista, acompanhe, diz que através da vida de José, nós temos a oportunidade de perceber o quanto nós podemos crescer em situações adversas. O ser humano, ele tem uma capacidade extraordinária de transpor obstáculos. E quando isso, essa facilidade do ser humano, ou essa capacidade que o ser humano tem de ser resiliente, de reagir de formas muito eficazes nas dificuldades, isso quando é aliado, quando é canalizada essa força também com a força em Deus, o ser humano ele se torna mais do que vencedor. Então não é só uma habilidade humana. José, nós vamos ver nessa lição que ele passou por várias dificuldades e o triunfo que José teve não foi somente pela sua capacidade extraordinária de superar obstáculos, mas principalmente porque ele aliou isso com Deus ao seu lado. Então, o poder de Deus, as misericórdias de Deus sobre a vida de José o fizeram chegar a um posto tão grande de líder, de vencedor. O item de número 1 diz assim, superando as perdas. Então aqui no item 1 elenca várias perdas que José teve ao longo da sua vida. A primeira perda que José teve foi na infância, porque José perdeu a sua mãe. E perder a mãe, perder os pais, em qualquer idade, gera um impacto emocional muito grande, mas perder os pais na infância gera traumas ainda maiores. Então, José ele passou por isso, pela perda da mãe, que poderia ter impactos negativos na vida toda dele. Além disso, José
Depois, ele perdeu a túnica, né? A túnica tão estimada que o pai dele tinha dado para ele. Quando os seus irmãos intentam contra a vida dele, eles retiram dele a túnica, né? Aquele objeto, né? Um objeto que dava para ele a sensação de que o pai dele o amava, que ele tinha um pai ali por perto, simbolicamente. Então, José ele perdeu a mãe, ele perdeu o respeito dos irmãos quando ele foi lançado no poço, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 37 de Gênesis. Quando ele foi lançado no poço, era uma prova prática de que os irmãos dele não respeitavam. José também, ele perdeu a sua identidade. Quando ele chegou ali no Egito, vendido como escravo, ele chegou ali perdendo toda a sua identidade e enfrentando uma cultura totalmente diferente da qual ele foi criado. Então ele foi levado para aquela terra, né, para o Egito, com costumes diferentes, com tradições diferentes. Então poderia ter uma perda de identidade muito grande na vida dele. Ele também perdeu a honra, né? Ele foi caluniado, ele perdeu a sua moral quando ele foi caluniado pela esposa de Potifar, né, que queria se deitar com ele e levantou ali aquela mentira contra a vida dele e ele chegou a ser preso. Então a prisão de José, a prisão dele é uma perca imensa, né, da moral, da dignidade dele como homem, como servo de Deus. Então nós vemos nesse item 1, na introdução do item 1, que José ele teve várias perdas, vários tipos de perdas durante a vida, desde a infância até a vida adulta. Então, todas essas perdas que José passou, era muito fácil dele ter a vida destruída, dessas perdas terem arruinado a sua vida. No entanto, a gente percebe que essas perdas tornaram José mais forte, né? Todas essas perdas fizeram com que ele se levantasse, ele se reerguesse, ele descobrisse uma forma de fazer o melhor com aquela situação pior que ele tinha. Eu gostaria de ler com você 2 Coríntios, abra sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então aqui nesse texto de Paulo ele fala exatamente que pode ser, né, e provavelmente vai ser, que na vida terrena nós tenhamos momentos de tribulação, momentos de muita dificuldade, mas isso nem se compara, essas coisas terrenas nem se comparam àquilo que está reservado para nós, né? Então, quando a gente pensa nisso, nessas dificuldades, né, nas perdas pessoais, a gente tem que se atentar a esse exemplo de José. José, mesmo com tantas perdas, ele reagiu de uma forma muito positiva e conseguiu se reerguer. Então, ele não focou no problema. Eu perdi a minha mãe. Eu fui vendido. Agora eu sou um escravo. Coitadinho de mim. Não, ele teve uma reação muito responsável, né? Uma reação realmente de uma pessoa que confiava em Deus. Item de número 2, diz assim: vencendo os problemas na vida. Então a saga de José nos mostra que em alguns momentos da vida parece que os problemas não iam acabar. A vida de José é exatamente isso. Porque desde a adolescência ele já começou ali a sofrer a rejeição dos seus irmãos, né? Perdeu a mãe na infância, mas também começou a sofrer a rejeição dos seus irmãos na adolescência. E foram tantas dificuldades que foram vindo na vida adulta que parece que as dificuldades não iam mais se acabar. É exatamente isso. Os problemas vinham como um tsunami, né? Como ondas, uma atrás da outra. E os problemas então de todos os lados o assolavam, mas em meio a esse turbilhões de situações negativas, ele encontrou força para vencer e especialmente para se tornar mais forte. Então José, a gente vê como ele reagia, né? Vamos pensar nas reações de José. No item 2.1 fala sobre lidar com o poço. A Bíblia nos diz que José foi jogado pelos seus irmãos em um poço que não havia água, né? Então um buraco profundo que não havia água. E quando ele foi jogado ali no poço, foi o pior ato de covardia e humilhação que os irmãos dele fizeram com ele.
Então ele que era um rapaz que tinha muitos sonhos de prosperar, que ele já tinha tido sonhos de que ele se sobressaía aos seus irmãos, de repente ele se vê ali num poço, convivendo com vários tipos de incerteza, de saber especialmente se iria sobreviver aquilo. Então foi um momento de muito desespero. Depois, quando ele estava preso no Egito, que ele foi preso injustamente, ele ficou ali preso e também era um momento de muito desespero, porque ele não sabia o que ia acontecer com ele. É interessante que José, quando ele foi acusado, pela mulher de Potifar, ele não foi morto, ele foi preso. Então Potifar teve aquela reação, de mandar prendê-lo, já também porque tudo fazia parte da vontade de Deus. Então José, é interessante que toda vez que ele tinha essas dificuldades muito profundas, ele reagia muito bem, Então ali no poço, provavelmente ele clamou a Deus e veio aquela caravana ali e eles venderam ele para o Egito. Depois também, lá na prisão, José ele se desenvolveu tão bem que a Bíblia diz que o chefe ali dos presos colocou ele com uma posição superior para que ele coordenasse os demais. Então isso nos mostra que num momento de muita dificuldade, José procurava uma forma de se sobressair, de fazer o melhor que ele pudesse, mesmo que a situação era muito ruim. No item número 3, fala sobre gerir as emoções, e esse item é muito importante. Por quê? Tudo o que acontece negativamente em nossa vida nos abate de uma maneira emocional e afeta também, consequentemente, o nosso exterior. Por isso, é importante nós sabermos lidar com sentimentos e não permitir que nos tornemos pessoas amargas. José, ele tinha tudo para ser uma pessoa muito amarga, para ser uma pessoa infeliz, mas não é isso que a Bíblia diz, Por quê? Porque ele desenvolveu um equilíbrio emocional muito grande. O item 3.1 nos diz que ele foi um jovem traído, justamente traído pelos seus irmãos. E esse tipo de traição, quando é uma pessoa dentro da própria casa, uma pessoa que se confia muito, é muito difícil. Porque quanto maior é o vínculo com a pessoa que é traída, maior o processo de luto. Mas a gente percebe que José, após ser traído pelos seus irmãos, ele já chegou no Egito dando o seu melhor na casa de Potifar, fazendo um serviço bem feito. Então José ele tinha um equilíbrio emocional muito grande. Uma das maiores virtudes do ser humano é saber gerenciar suas emoções. Você, jovem, sabe disso. Quando você vai procurar um emprego, por exemplo, as empresas procuram muito pessoas que têm um equilíbrio emocional, pessoas que têm um bom relacionamento, pessoas que sabem agir diante das dificuldades. Por quê? Porque geralmente a parte técnica é mais fácil de se aprender. Agora, essa parte do equilíbrio emocional é mais difícil. Então, por isso, muitas vezes, a gente vê um funcionário demitido não porque era incompetente em fazer o seu trabalho, mas porque não sabe gerir as suas emoções, não sabe se relacionar bem. Então, esse é um ponto de atenção para você, jovem. Observe a vida de José. José, com tantas tribulações, turbulências na vida, quando ele chegava ali na casa de Potifar, ele dava o seu melhor, ele fazia o seu melhor serviço. E muitas vezes a gente tem que agir assim. Não é que a gente vai se tornar um coração de pedra, uma pessoa de pedra, mas o fato é de que, apesar de todas as dificuldades, a nossa confiança em Deus tem que nos deixar estabilizados. O fato de termos Deus ao nosso lado tem que ser suficiente para que nós avancemos felizes, Não como pessoas amarguradas, mas pessoas felizes. Item 3.2, um homem difamado. Então, uma das características marcantes desse grande herói que é José é a sua integridade e devoção a Deus. A sua escolha de não pecar contra o Senhor levou ele a viver um longo período na prisão, ainda que injustamente. Então ele sofreu uma punição que não era dele. E isso, por vezes, pode acontecer conosco. Talvez por obedecer a Deus, por seguir a sua palavra, a gente seja punido ou seja deixado de lado de alguma coisa, a gente sofre algum prejuízo injustamente. Mas o importante é que ali naquela solidão, que José estava no cárcere, que ele podia estar alimentando remorsos, que ele poderia estar questionando a Deus, que ele poderia estar deixando sua alma amargurada, angustiada e sem vida, ali na prisão, a Bíblia nos diz que José prosperou. Ele prosperou, ou seja,
ele desenvolveu um excelente trabalho, ele se tornou um jovem melhor do que ele já era ali num momento muito difícil. Somente uma pessoa curada, consegue ter alegria em lugares de solidão. Somente uma pessoa transformada através de Jesus, através do sangue de Jesus, ele consegue ter alegria em lugares de solidão, de tristeza e morte. Então não importa se você está nesse momento em um lugar muito difícil ou convivendo em um ambiente muito difícil, a sua fé em Deus vai fazer diferença. A sua fé em Deus vai fazer ter alegria nesse ambiente. Você vai ser o diferencial onde quer que você esteja. Conclusão: José passou por diversos estágios dolorosos em sua vida. Todavia, em todos eles, escolheu perseverar na fé e com a confiança em Deus. Essa é a palavra-chave, a escolha que José teve. Embora em todas as dificuldades, ele escolheu perseverar na fé e com sua confiança em Deus. Eu espero que nesse dia, eu e você tenhamos também uma escolha assertiva como a de José. Que nós possamos escolher permanecer na fé, perseverar com a nossa confiança inabalável em Deus. Por quê? Todos nós passamos por adversidades, mas a maneira como nós reagimos, como nós enfrentamos essas dificuldades, é que fará toda a diferença para que nós alcancemos os nossos resultados. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que a sua vida possa ser próspera. Se você teve perdas assim como José, fica firme na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus e com certeza você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Até mais. Tchau.